segunda palestrante da noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por esta tão rica oportunidade, por tudo quanto temos ouvido aqui. O Senhor tem nos surpreendido nesses dias e cremos que o nosso sentimento é porque já termina amanhã este seminário. Mas como o pastor disse, este é o primeiro de muitos que virão em nome de Jesus. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias, Gênesis 1. E a nossa apostila na página 43. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, vamos repetir? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos repetir o que Deus disse no versículo 4? E viu Deus... E Deus chamou a luz de quê? E as trevas de noite. E foi tarde de manhã o primeiro dia. Vamos dizer com muita ênfase o versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de amanhã, o dia seguinte. Versículo 9. Agora vamos para o versículo, capítulo 2, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Os irmãos estão lendo o capítulo 2, 3, me perdoe, irmãos. Perdão, igreja. Capítulo 9, do versículo 3. E chamou o Senhor Deus. Versículo 10. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Amém. Queridos irmãos, o tema dessa nossa sexta plenária é sobre os impactos dos meios de comunicação na vida do professor e do aluno da EBD. Quando nós olhamos aqui já para a temática, os impactos que os meios de comunicação têm causado na vida do professor e na vida do aluno da EBD. E nós sabemos que os meios de comunicação, eles estão para que a gente venha usá-los, nos serve deles. E através dos meios de comunicação, muitos professores de EBD têm crescido em conhecimento, na graça, têm buscado
buscado conhecimento, tem se aperfeiçoado, seja através de livros digitais, de vídeos, de cursos, através da internet. Quantos alunos estão progredindo, já progrediram através da internet, da rede social, dos meios de comunicação. Mas, infelizmente, muitos professores que começaram muito bem, por conta do mau uso dos meios de comunicação, já não são mais professores. Muitos alunos que um dia foram bons alunos, hoje também já não fazem parte nem da igreja, por conta do mau uso dos meios de comunicação. Hoje lembro em casa, e eu lembrei de uma jovem. Esta jovem era aqui da nossa igreja, ela se desviou e foi embora da cidade. E um dia, aquela jovem era muito crente, mas eu sentindo falta dela, eu fui conversar com ela. Ela disse assim: irmã Poliana, eu não vou esconder da senhora, mas eu vou lhe perguntar se é certo ou errado. É certo a gente assistir live de hipnose? Eu disse não, e expliquei por quê. Ela disse: irmã Poliana, toda noite de madrugada eu assisto um canal no YouTube que ensina sobre hipnose. E por conta disso ela se desviou. Por conta do mau uso de um aparelho de celular, pode ser por outros canais, também enfraquecem na fé. Os meios de comunicação, quando nós fazemos bom uso, os impactos são muito, muito positivos. Pastor Guilherme acabou de falar sobre o perfil do professor da EBD. Os meios de comunicação, ele está acessível a todos nós. Eu incentivo ao aluno a comprar o livro de apoio, comprar a lição da EBD. Lembro-me do pastor César Moisés, no nosso simpósio em Vitorino, ele disse que tinha dois professores. Quando um ministrava, o outro não ia, porque nenhum conseguia ouvir o outro ministrar a lição da EBD. E um belo dia, faltam os dois professores. E o superintendente veio: e agora? E os alunos disseram: coloca o César. E ele disse que a partir daquele dia, ele foi oficializado o professor daquela sala. O que é isso, igreja? Os recursos, igreja, para o nosso crescimento está acessível. Hoje nós temos acesso à internet para comprar livros bons, com desconto, frete grátis, assistir às melhores lives, ver uma pregação. Os cultos que são ministrados neste culto está lá acessível a todos. Então, se nós fizermos bom uso, e se nós professores não fizermos bom uso dos meios de comunicação, nós teremos que sentar na cadeira, porque algum aluno pode um dia estar melhor, mais capacitado do que nós. Amém? Amém. E nós temos que entender se isso acontecer na nossa sala. Olha só, Deus sempre foi o maior interessado em que o seu povo conhecesse. E para isso sempre houve uma comunicação. Pois ele fez o homem um ser comunicável. O nosso Deus que servimos é um Deus que se revela. É um Deus que se expressa, que fala, que ouve, que vê. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é porque aqui na sua palavra, diz em Hebreus 4:12, que ele, através da sua palavra, aliás, no segundo parágrafo, Deus sempre levantou homens e mulheres para que falassem a sua palavra e os capacitava para que a igreja, e o que mais? E o seu povo. Veja só, Deus é um ser de comunicação. A Bíblia começa com o quê? Comunicação. A Bíblia começa dizendo: e disse Deus. A criação começou assim. E disse Deus. E nós vemos que tudo aquilo obedecia a Deus. Um dia Deus ordenou a terra se abrir. Deus ordenou haja luz e a luz existiu. Deus, tudo o que Ele falou, passou a existir. Porque Deus é um Deus de comunicação. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Este é o nosso Deus. E nenhum meio de comunicação pode substituir essa comunicação entre o homem e Deus. São bons os meios de comunicação? Maravilhosíssimos.
Substitui? Jamais. E aqui nós vemos o quê? Porque quando Deus fala, se Ele ensinar, ou ensinamento bom, pastor, culto de doutrina bom, mas se a palavra do culto de doutrina for de correção, não foi comigo que Deus falou. Hoje Deus não se comunicou comigo. E se for uma palavra de exortação, muito menos. Nós temos que entender que o nosso Deus se comunica. Quando Israel foi para a Síria, foi uma média de 120 anos depois que Judá foi para o cativeiro. E Deus falando, e Deus falando, e Deus falando, e Deus falando, e o povo não ouvia. O nosso Deus é um Deus que se comunica conosco. Quando nós olhamos aqui, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, tem poder. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do... A palavra é a única espada que ela penetra dentro de nós e traz uma comunicação que nada no mundo faz, nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Porque quando a palavra entra, ela mostra quão miserável nós somos. Essa comunicação é tão forte conosco que nós nos sentimos miseráveis, que nós sabemos que a única saída é Deus. Nós abrimos a Bíblia e choramos em cima da palavra. Nós abrimos a Bíblia e ela corta, ela queima. Você lê a Bíblia de manhã e Deus te dá ali uma palavra, uma comunicação. Pode esperar que durante o dia ou algum momento Deus vai te dar a oportunidade de comunicá-la. Esta palavra inteira é a comunicação de Deus com o seu povo. Glória a Deus. E Jesus reafirma a comunicação entre Deus e o homem em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Quando nós olhamos aqui, há uma questão de relacionamento. Nós podemos estar na EBD, no culto de doutrina, culto da família, mas é imprescindível esta comunicação individual. É bom orar em comunhão com os irmãos? É maravilhoso. O pastor estava aqui orando e a igreja incendiando aqui com o fogo do Espírito Santo. Mas lá no nosso quarto ela tem que acontecer, esta comunicação. Na época de Paulo, nós vemos que existe uma comunicação muito extraordinária. As cartas de Paulo. A carta já foi um meio de comunicação usado até outro dia. Ela demorava a chegar. E quando nós olhamos para a palavra, nós não sabemos o que Paulo recebeu, porque também ele recebeu uma carta para ele reescrever de volta. Alguém comunicou Paulo como a igreja estava. E o que nós temos aqui que Paulo escreveu é a comunicação com que ele se comunicava com aquelas igrejas. E hoje, como que nós, professores e alunos, nós precisamos estar a par de tudo isso? Ter esse conhecimento de quem é Deus, o que Ele quer, como Ele se comunica, como Ele fala, como Ele ensina, como Ele corrige, como Ele exorta. É aqui. Nós estamos falando a EBD como fonte de avivamento. A EBD, ela é fonte de avivamento na vida de qualquer pessoa. Dia 12 agora, se Deus me permitir, farei 5 anos que eu me reconciliei com o Senhor. Durante esses 5 anos, talvez eu não perdi 6 EBDs. Durante esses 5 anos. A EBD é uma fonte. A EBD é uma fonte viva. Ela é eficaz. Quando nós propomos esse tema é porque de fato já aconteceu na minha vida e na vida de muitos aqui. Pastor Ciro falou, esses escritores de EBD, esses homens que vocês têm grande referência, foram alunos de EBD, professores de EBD, pessoas que aprenderam na EBD. E nós precisamos estar dispostos a aprender na EBD. Quando nós olhamos no último parágrafo, hoje temos um ensino sistemático da Bíblia através de quê? Escolas bíblicas dominicais, dando continuidade à ordenança de Jesus. Jesus deixou um comunicado, igreja. Uma comunicação para nós. Qual foi? Que nós temos que ir
que nós temos que ensinar as nações, que nós temos que pregar em seu nome, que nós temos que cumprir o ID de Jesus. Jesus deixou esse comunicado, Mateus 28, 19 e 20. Página 44. Antônio Gilberto, no seu livro A Escola Dominical, o Manual da Escola Dominical, ele diz assim: a escola dominical é uma instituição moderna. É moderna o nosso EBD aqui, mas ela não é nova. Ela é moderna, mas ela não é nova. Como assim, Poliana? É porque as suas raízes, elas estão aprofundadas aonde? Nas prescrições dadas por Deus aos patriarcas e ao povo de Israel. Também a escola dominical é o princípio fundamental e do ensino bíblico que já foi determinado por Deus. A escola dominical, que é o que sempre caracterizou o povo de Deus. Pastor Guilherme acabou de falar aqui sobre o professor, o perfil do professor. O professor, ele pode ser excelente ministrador, mas se ele não vem em culto de doutrina, não vem em culto da família, se ele não vem, pode vir só no culto de ceia. Meus irmãos, eu sou aluna de EBD. Ele ministra bom, mas a gente fica assim, rapaz, ele podia viver o que ele está pregando. E a gente tem que dar o testemunho. Como é que eu digo que amo EBD? Eu amo ser professor de EBD se eu não participo. Antônio Gilberto disse: é o que sempre caracterizou o povo de Deus. Você é professor? Congregue, participe dos cultos. Você tem que dar um testemunho vivo. Será que você quer que os seus alunos bebam somente na fonte da EBD? Ele tem que vir ao culto de doutrina. Ele tem que vir ao culto da família, porque se ele for casado, ele vai aprender como coordenar melhor a sua família. Se ele é solteiro, ele vai aprender a fazer escolhas de como se casar. Ele tem que vir ao culto da ceia, porque é a grande festa da igreja. Ele tem que ir ao evangelismo, porque Jesus salvou ele, e ele precisa anunciar a outros que ainda não foram alcançados pelo evangelho. Nós temos que ser um testemunho vivo, como disse a conclusão da plenária do pastor Guilherme. A nossa vida é uma carta lida por todos. Existe hoje uma comunicação muitíssimo moderna. No século XX surgiram algumas coisas: o rádio, a televisão, o telefone, os satélites artificiais. Nos anos 80, o fax, o computador, o videotexto. Nos anos 90, a popularização dos microcomputadores pelo advento de CD-ROM, multimídia, fibra óptica, satélites de comunicação, sistema de celulares e a internet. Os meios de comunicação são instrumentos que por si só não deveriam trazer prejuízo a quem utiliza eles. Entretanto, o seu uso indevido e inconveniente por parte das pessoas que são maliciosas, que o controlam e manipulam. Você acha que qualquer rede social, qualquer coisa que tenha na internet, ela é assim, sem nenhum objetivo? É só um videozinho. Não é um programa de criança. Esses dias um colega me disse: suas meninas, eu estou assustada no nosso trabalho. Eu coloquei um vídeo para meu filho assistir, e lá foi falado a questão de um homem com outro homem. E ela: mamãe, olha aqui. E ela disse: meu Deus, era um desenho que ele estava assistindo. Não são neutros. Nós temos que ver, porque por trás de tudo tem uma manipulação. Por trás de tudo tem uma intenção. Qual é a nossa intenção aqui hoje? É que a igreja de Assembleia de Deus, Esperantinópolis, seja avivada através da EBD participativa, que a igreja desperte ao ensinamento da sua palavra. Nós temos uma intenção. Nós não fazemos nada sem intenção. Assim também são os meios de comunicação. Veja só, Provérbios 23:3 diz assim: a pessoa sensata, ele vê o perigo, ele se esconde, mas a insensata, ele vai em frente e acaba mal. A gente está dizendo: menino Free Fry não é para jogar. Quantas pessoas se suicidaram por conta de vícios no Free Fry? O pai de menino não joga, menino isso não pode, o pastor prega e diz que não pode, a igreja está ensinando não pode. Filhos de crentes viciados em jogos. Mas na
hora do culto também, a irmã não pode vir porque é hora da novela. Na hora do DVD também não pode, porque tem um outro entretenimento. Nós precisamos tomar uma decisão de servir ao Senhor. Pastor Paulo te falou já tarde. No final, nós seremos premiados. Premiados a entrar aonde, igreja? No céu. Aleluia. Glória a Deus. Quem não quer receber esta premiação, igreja? Todos nós queremos, mas há um esforço, a renúncia, como o pastor Guilherme acabou de pregar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba? Não. Nós precisamos fazer esse discernimento. Eu fiz uma observação aqui. Nós falamos contra a homossexualidade, mas eu vejo irmãos compartilhando em grupos, até da igreja, figurinhas de homossexuais. Aquele homem vestido de mulher, com cabelo de outro jeito. Não precisa dizer que todo mundo sabe como é. Se eu compartilho uma figurinha de um homossexual, está certo, igreja? Eu estou testificando a fé que eu professo? Claro que não. Nós precisamos ser vigilantes. O outro parágrafo aí. O apóstolo Paulo ensina-nos a colocarmos à prova todas as coisas, guardarmos apenas o que é bom. A gente pega tudo que está nas redes sociais. Nós tivemos plenárias maravilhosas sobre discipulado, a fonte de avivamento na igreja, sobre o currículo do cidadão do céu. Nós tivemos aqui a EBD como fonte de avivamento na família, o perfil do professor. Mas se eu chegar em casa e eu posso me desgraçar desta noite por conta da internet, um clique. Não é muita coisa, você não entendeu. É um clique. A gente pode tomar essa decisão errada hoje. Nós temos que pegar tudo isso. Vocês sabiam, eu vou falar de mim. Muitas vezes eu me reconciliava e caía, Eu era muito movida a músicas mundanas do mundo onde eu estava. E sempre que eu me reconciliava, eu pegava todas as minhas músicas e eu guardava numa pasta escondida no computador que somente eu achava. Ninguém achava. No dia 12 de fevereiro, quando eu vim aqui que eu me reconciliei, no outro dia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá naquela pasta, peguei tudo, era muita. Para vocês terem noção como é muita, os pendrives de vários bares da cidade que gravava era eu, porque como eu bebia muito, eu tinha direito a ouvir a música que eu queria. Eu peguei todas aquelas músicas e eu dei um delete. Demorou, porque era muito. Fui na lixeira, apaguei tudo. Até hoje. Até hoje, igreja. Tem um outro testemunho sobre a EBD. Os irmãos sabem que eu faço palestras nas escolas. E começou de um dia de uma EBD, onde estava sendo ministrado sobre o fruto do Espírito Santo. E o pastor Silvio falou sobre isso, pastor Guilherme, sobre os temperamentos. E eu fui estudar. E aquilo me envolveu de tal forma, porque foi falado aqui até ontem. O irmão Osmar falou. Tudo que você é movido para ser avivado, né? Deus que toca na gente para que a gente faça aquilo. Deus é muito bom. Um dia passando assim uma tremenda tentação. Eu estou falando isso por quê? Porque eu estou falando de meios de comunicação que derruba pastores, que derruba crentes. A pesquisa diz que 30% dos pastores são envolvidos com pornografia. Meus irmãos, as redes sociais, elas são muito boas, mas são perigosíssimas. Nós temos que examinar tudo, reter o bem e abster de toda aparência do mal. E naquele dia, eu estava no quintal, Deus colocou no meu coração: chama as irmãs da igreja para orar por ti. E eu cheguei aqui na EPD. Meus irmãos, aquilo já alegrou minha vida. Cheguei aqui, chamei irmã, tal, lá em casa 2 horas. E as irmãs foram. E aí, quando eu cheguei na casa, passei a chave do quarto. Irmãs, eu vou contar bem que minha vida. E elas nunca contaram. Quem conta sou eu. Porque se alguém lhe contar uma coisa, ele querendo ajuda para se firmar na fé, não abra sua boca.
Porque você pode destruir a vida desta pessoa. E ele nunca mais querer vir para a igreja por sua casa. E aí eu contei tudo e disse: está assim, 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 assim minha vida. Mas eu quero dizer para as irmãs que eu quero ser crente, que eu quero ser fiel a Deus, que eu não quero mais voltar para o mundo. Irmãs, orem por mim. Estou viajando amanhã. As irmãs tiraram aquela semana de oração, de jejum por mim. 5 anos que estou aqui, para a glória de Deus. O que é isso? Uma igreja que caminha juntos. Mas o que acontece? Muitos vão para as redes sociais, vão desabafar, orar no estado do WhatsApp. Nós precisamos ter esse discernimento. Ouvimos coisas maravilhosas. Agora nós temos que encaixar tudo e colocar em prática. Aí aqui ainda nos diz assim, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são listas. É errado ter internet? É errado ter celular? É errado ter um notebook? É errado ter um Instagram? E um WhatsApp? Não é errado. Agora, nem todas as coisas que estão lá convém para o crente. Nem tudo que está lá convém para mim, como aluna da EBD, como professora, como líder, como liderada. É assim. Então todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque há pessoas que são dominadas por algum tipo de coisa na internet. Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Mas é a vontade de Deus. Não é a minha boa vontade, não é o que me agrada, não é o que eu acho perfeito, é o que agrada a Deus, o que é bom para Deus e o que é perfeito para Deus. Eu tenho tanta vontade de evangelizar, tem hora que me dá só vontade, mas eu acho que você dá carne. Eu tenho vontade assim de visitar a irmã, de ir lá orar. A irmã está doente, deu vontade de ir lá orar, mas eu acho que é da carne. Leia Gálatas 5:19-21 e veja lá o que é da carne. Encontre o nome lá: evangelizar, orar por alguém, orar pelos enfermos, pregar para alguém. Vê se você encontra. Isso não vem de nós, é Deus que coloca no nosso coração. Agora, muitos de nós ficamos em dívidas, porque Deus tem falado com a sua igreja, mas muitas vezes nós somos omissos. Os benefícios e efeitos da tecnologia. O progresso rápido dos meios de comunicação social trouxe uma nova dinâmica às relações sociais, chegando a interferir no próprio modo de pensar e agir das pessoas por conta do seu poder extraordinário. Acabamos de ler que não é para a gente se moldar, não é para a gente se conformar, mas é para a gente transformar a nossa mente. Então tudo isso tem uma forma para o professor, para destruir vida de crente, mas nós como crentes faremos bom uso e não nos deixaremos moldar por essas coisas maléficas, malignas, que podem nos derrubar. Os meios de comunicação muitas vezes manipulam informações que podem causar as mais diversas influências na sociedade em que estão inseridos. O povo de Deus precisa continuar conectado com Deus e a sua, pois de outra forma não teremos o alicerce necessário para nos mantermos fiéis a quem? E para isso, o que é importante aí? A EBD. Ela torna-se o que, a igreja? Vamos dizer, a EBD torna-se imprescindível na vida do... Para quê? Nós temos um propósito, mas é o de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós. Quando Ele me resgatou, quando Ele te resgatou, Deus tem. Quando Ele nos gerou, Deus nos gerou porque Ele tinha um propósito em nossa vida. Josué tinha aqui uma grande batalha na vida dele. Mas qual foi o segredo? Josué, qual foi a primeira coisa aí? Para ele não se apartar. Não se aparte da tua boca. Vamos ler, igreja?
fórmula. Aqui é onde que nós devemos nos moldar. Deus deu a receita a Josué. Em casa, leia direitinho, para que Deus possa conduzir as nossas vidas. Páginas 46, 1.2. Como professores e alunos cristãos, devemos ter visão crítica e discernimento espiritual. João 17, 15, 17 diz assim, Jesus orando, Jesus orando: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmã Poliana, mas é tão difícil ser crente num mundo desse que oferece tanta coisa. É tão difícil ser crente com tantas opções. É tão difícil, são tantas alternativas. A minha carne vibra, eu tenho um desejo, mas aqui está dizendo assim: Jesus já orou por mim para suportar o mundo, e Jesus orou por ti quando ele fez esta oração. Ele disse para Deus, ele pediu para Deus: Pai, ele vai passar por tentação. Na época da Poliana, aqueles irmãos lá, eles vão passar pelas redes sociais, pelas mídias, na internet. Eles vão achar difícil. Pai, mas eu quero te pedir, não tira o Carlinhos do mundo, não. Não tira o Fernando do mundo, não. Não tira. Pai, mas santifica ele na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Deus não vai nos tirar do mundo por causa da tentação. 1 Coríntios 13, 1,13, pastor, que diz que ele não nos deixa que a gente seja tentado além das nossas forças. 10,13, né? Estava lembrando só do 13. Ele não nos deixa ser tentado além das nossas forças. Logo o socorro dele vai chegar. É um auxílio do céu. Eu falo nesta noite, e eu sei que aqui nesse recinto tem pessoas que são aprisionadas por jogos, por pornografia, mensagens obscenas, troca de mensagens que Deus está vendo, que não está em oculto. Mas esta ministração é para que você se liberte disso. É para que você entenda. Não é para você jogar o celular fora. É para você resetar ele. É para você limpar sua mente, deixar Deus trabalhar, se santificar na verdade, na palavra do Senhor, e ser um autêntico professor, ser um autêntico aluno da EBD, e que se cumpra em nossas vidas. A EBD será na minha vida uma fonte de avivamento. Vamos dizer, igreja: a EBD será na minha vida uma fonte de avivamento. Glória a Deus. 1.4. Como professores e alunos cristãos devemos ter boa administração do nosso? Essa aqui é forte. Deus nos fez mordomos porque devemos aprender a administrar bem o nosso. Quem é que tem aqui 24 horas de dia? E levanta a mão quem tem só 23. Peraí, todo mundo então tem 24, né? Concorda? Amém? Vamos lá. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Pelos que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não devemos deixar que a internet, outro meio de comunicação, prejudique a vida devocional e a adoração a Deus. Durante a semana, professor e aluno da EBD, precisamos estudar a Bíblia, a lição da EBD e outros livros e materiais de apoio, bem como vídeos, pesquisas na internet, que possam nos auxiliar para um melhor e mais profundo aprendizado. Isso aqui gasta tempo. Olha o tanto de coisa aqui. Ler Bíblia, ler lição, ler livro, buscar ajuda, assistir um vídeo. É muito tempo. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo. Eu leio uma lição. Aluno, se você quiser ter um excelente professor de EBD, torne-se hoje o melhor aluno que você puder, Deus te dará a graça. Leia a lição, leia o livro e chegue aqui com ela na ponta da língua, não para afrontar o seu professor,
mas que durante a aula ele entenda que você estudou. Para que ele desperte, tenha um compromisso. Caráter, como foi falado aqui, isso faz parte de caráter. O pastor acabou de falar. E ele vai se melhor. Mas eu preciso estudar. O negócio está feio para mim. É desse jeito que tem que acontecer. O exemplo foi do pastor César Moisés. Nunca mais fizeram 2 professores. Foi César Moisés, assumiu a sala da EBD. Vamos lá então. Onde que eu parei? Meus irmãos, eu quebrei meus óculos segunda-feira aqui no culto. E no domingo, obrigada. E no domingo, ao chegarmos na igreja, estávamos prontos o quê? A discutirmos toda a lição e com certeza, todos os servos do Senhor terão que a igreja? E frutífero. É isso que a igreja do Senhor precisa ser. Detalhe, vamos ver a última linha, todo mundo junto, eu quero lá. 1, 2, 3. Caso isto não aconteça, com a desculpa do professor ou aluno, por falta de tempo, fica um alerta a todos nós, ao que nos diz a Bíblia em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de ti. Professor e aluno, se você diz que não lê a lição, não lê o livro de apoio, não estuda a sua lição da EBD por falta de tempo, se cumpre hoje na sua vida, Êxodo 20, versículo 3, você tem outro Deus na sua vida. E todo avivamento é necessário remover deuses da nossa vida. Todo avivamento. Josias, primeiro ele começou a fazer a limpeza ali, aos 16 anos ele inclinou-se para Deus. Aos 20 anos ele começou a remover coisas. E aí a gente vê o grande avivamento. Depois foi que o livro foi achado. Nós precisamos fazer uma limpeza na nossa vida. Estamos falando de avivamento. Glória a Deus. Salmo 90, 12. Qual é o meu horário? Eu termino. No Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração. De que adianta a gente viver 70, 80, 90 anos? Aí está aqui na igreja com 80 anos. Oh, se eu tivesse. Congresso de missões. Eu queria ter 40 anos. Eu ia fazer tudo que esse pastor está pregando. Mentira. Você passou a vida na igreja. Tem quantos anos que você não evangeliza? Senhor, ensina-me, Senhor, a viver cada dia na tua presença, a viver o que tu tens para a minha vida. Senhor, eu quero comungar, comungar de tudo que tu te ofereces do banquete da tua casa. O irmão pródigo, outro pródigo que ficou em casa, tinha lá banquete de tudo, mas ele não escolheu comer o banquete. Ele decidiu ficar ali, viver uma vida miserável, mesmo dentro de casa. Salmo 90, 10, a duração da nossa vida é de 70. E se alguns pela sua robustez chegam a quantos? 80. E o melhor deles, o melhor é canseira, enfado, pressão alta, diabetes, né? Pois passam rapidamente nós. Igreja, eu tive um amigo que Deus levou, o pastor Bandeira. Ele teve uma vida dedicada. Ele contou 60 mil folhetos que ele entregou fazendo missões. Às vezes ele sai com 10 dentro da bolsa, a gente volta com os 10. Ele entregou 60 mil folhetos. Ele fez missões na Bolívia. Esqueci agora os outros países dele. Colômbia, Suriname, aqueles países ali. E olha só, quando ele não pôde mais ir, ele disse assim: Senhor, eu não posso ficar parado. Senhor, agora eu quero continuar evangelizando. Irmãos, Deus deu para ele. Um dia o irmão disse para ele: pastor, o monte aqui é de Deus, se eu fazer um programa mesa redonda. E aí ele montou uma rádio, construiu uma casa na casa dele, na frente da casa,
revestiu tudo com aquelas almofadinhas pelo seu nome de rádio, o melhor microfone, o melhor computador, a melhor câmera de filmagem, criou uma rádio, um canal de transmissão no YouTube. A rádio dele alcançava até a África, quando ele não pôde mais ir. E nós estamos aqui, não, dando meu pé, o sol está quente, estou ocupada. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance o coração sábio. De qual é esse ponto que nós estamos falando? Como professores e alunos da EBD, cristãos que professamos ser. Nós devemos ter boa administração do nosso. O Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa em média 9 horas do dia navegando na internet. Eu vou ler esse parágrafo aqui, saltando algumas coisas, mas irmãos, acompanhem aí. Durante uma semana, o brasileiro teria passado 91 horas online por semana. 4 dias inteiros por semana equivale a 197 dias por ano. Levando em consideração que a expectativa de vida é mais ou menos 75 anos, esses dados resultariam em um total de 41 anos. Opa! A vida é 70 anos. Se eu estiver dentro da pesquisa do vício da internet, dos 70 anos que Deus me deu, eu vou passar 41 anos na internet. Será que eu vou chegar no céu? Será que eu vou ser premiado para entrar no céu? Continuando. Dá 41 anos, 3 meses, 13 dias, ou seja, 54% do tempo da vida. Vale ressaltar que o trabalho pela internet também tem aumentado. Mas aqui tem um outro dado, a questão de trabalho, né? Porque a pessoa diz assim, trabalho, mas a gente abre a aba do WhatsApp, no computador, e fica lá no WhatsApp, lê mensagem, vai. É assim que a gente trabalha. Aí olha só, gasta em média 11 horas também por redes sociais, principalmente por WhatsApp. No página 48, tem um primeiro pontinho, diz assim: mais de 80% da população brasileira é formada por cristãos, segundo o censo, né? Nas pesquisas do Google entre 2004 e 2021, buscas relacionadas no site pornô Xvideos, um site de pornografia, em comparação com as relacionadas com a Bíblia, foram 80% maiores em todos os estados do país. Como é que o dado diz que 80% da população é cristã, mas o mesmo percentual, 80%, tem esse acesso? É por isso que a gente tem que lembrar, o tempo da nossa vida, cada dia a igreja é precioso, cada dia é muitíssimo precioso. A EBD só é 1h30. Eu levanto lá em casa, eu limpo casa, eu faço almoço. Não é todo domingo que a gente reveza, porque lá em casa é 4 mulheres. Mas no dia que eu vou, eu limpo casa, eu lavo roupa, eu faço almoço. 9 horas eu estou aqui. Quando a gente chega lá em casa, o almoço está pronto, a roupa já está quase seca. Por que a gente não vê? Vamos falar de celular? Porque todo aluno, o professor tem um celular, né? Então temos que falar dele. O celular que carregamos hoje, igreja, eles são mais potentes do que os melhores supercomputadores de 20 anos atrás. Pausa bem. Imagine uma grande empresa, a maior do Brasil. Quem tem um celular? Ninguém trouxe celular aqui, gente, nesse público. Gente, presta atenção. Imagine a melhor empresa, a maior empresa do Brasil, há 20 anos atrás. Ela tinha um supercomputador. Mas hoje eu estou aqui com algo que é melhor do que o supercomputador. Vocês entenderam? Por que eu estou falando isso? Porque se eu fizer bom uso deste aparelho, eu crescerei muito na minha fé, eu desenvolverei. Eu trabalho muito mais pelo celular do que pelo meu notebook. Muito mais. Vamos lá então. O que diz mais? Que hoje, em 24 horas, com a tecnologia que nós temos em mãos, nós podemos ter mais conhecimento do que, faltou bem aqui o restante dessa frase, do que um homem em toda a sua vida na Idade Média. Hoje, com a tecnologia que nós temos,
nós podemos ter mais conhecimento em 24 horas do que alguém que viveu a vida inteira na Idade Média. Billy Graham, no seu livro Paz com Deus, diz assim: nós somos as pessoas mais informadas da história da civilização, mas apesar disso somos as mais... Os nossos alunos do ensino médio, jovens, têm mais conhecimento das leis físicas do universo do que os maiores cientistas da era de Aristóteles. Mas embora nossas cabeças estejam cheias de conhecimento, nossos corações estão como igreja? Todo conhecimento humano está apenas a um clique de distância, porém o relacionamento entre Deus e o homem continua sendo a oração e a palavra. Porque se eu entrar no meu quarto orar, Deus vai falar. Eu vim para o culto, Deus fala. Deus tem seus meios de falar. E por que eu li Gênesis 3, 8 a 10? Ali Adão e Eva tinham pecado. Tinha ou não tinha? Deus foi tratar com eles porque eles tinham pecado já. Até com quem se desvia da igreja, até com o pecador, Deus continuou se comunicando. Deus dá sono. Quantos sonhos Deus me deu desviado? Passava 3 dias me tremendo, voltava de novo. Eu sabia que era Deus. Deus fala, igreja. Hoje, a comunicação de Deus, apesar de todos esses meios, toda essa comunicação criada, internet, tudo que for para falar a respeito disso, foi criada para quê? Para facilitar a nossa vida. Uma máquina de lavar foi para que a mulher não passasse o dia conectada, batendo roupa, esfregando roupa. É só apertar o botão. O micro-ondas foi feito para apertar o botãozinho e facilitar a vida da mulher. Já tem lava-louça, já tem agora até um ferro a vapor. Você não fica, vamos não. É só pegar aqui o vapor, já está pronto. Antes a gente precisava ir no salão passar a sua manhã esticando o cabelo, esticando o cabelo. Hoje tem uma escova que você só faz aqui 5 minutos, o cabelo está impecável. Se tudo melhorou, o homem produziu isso para quê? Para o seu bem-estar. E então cadê o tempo que sobrou quando fazíamos tudo isso, as outras coisas? Sobrou tempo? Era para ter sobrado, né? E se ele não está sendo apresentado, é porque está sendo mal usado. O que é que diz mais aqui? O que está disponível a cada um de nós através de um aparelho celular? Eu não vou ler tudo. Vídeos. Os vídeos desta igreja estão sendo compartilhados. Pessoas de outros estados estão assistindo o que é postado aqui através desta igreja. A palavra que está sendo pregada aqui nesta igreja. A palavra de Deus está sendo divulgada no YouTube. Telefone, o telefone fixo foi substituído por um aparelho celular, bíblias digitais, câmeras, filmadores. Tem uma lista aqui que eu não vou ler, igreja. Através também da internet, de um celular, nós acessamos bancos, bibliotecas, acervo de livros. Pode ter 1000 livros no celular. Nós podemos fazer cursos de graduação, de pós-graduação, nós temos cursos online, palestras, podcast, live, webinar, conferências, reuniões. O pastor Raposo falou no simpósio. Ele disse, meus irmãos, a tecnologia, o pastor, o Elton Júnior, né? O Elton Júnior, fez uma reunião com todos os presidentes dos estados, online. Se não fosse isso, eles teriam que viajar distâncias até São Paulo para uma reunião presencial. Meus irmãos, é muito bom para o nosso crescimento, devemos fazer bom uso, mas só que está tendo impactos que nós escolhemos, se são positivos ou se são negativos, na vida do professor e na vida do aluno da EBD. O lado negativo do mau uso do celular na vida do professor e do aluno da EBD. Deuteronômio 11, 26, 28, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós, o que é igreja? A bênção é assim o quê? Vosso Deus, que hoje vos, porém a maldição, sempre houve 2 caminhos. Adão, está aqui, tudo é teu. Pode usufruir de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode. Desde o início, houve 2 caminhos.
caminho largo, caminho estreito. Desde o início, Deus colocou para o homem escolher. Irmã Paulina, e por que Deus não fez só um caminho? Porque assim Ele estaria lhe obrigando a servir. E Deus não quer que nós servamos a Ele por obrigação, mas por amor, por misericórdia, que nós entendemos esta obra de amor que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando nós olhamos aqui, muitas pessoas, como é o caso daquela jovem que eu citei no início, o espiritismo. A mídia tem muito espiritismo, desenhos infantis, músicas, o espiritismo tem tomado de conta. Astrologia. Vou ver meu signo. Vou ver que... Irmãos, astrologia, isso aqui é outro Deus. Deus não se agrada disso. A Bíblia mostra para onde nós vamos, como que nós estamos. Quando ela penetra dentro de nós, ela diz, qual é o meu estado? Por que ao terminar de pregar, o pastor diz assim, alguém quer se reconciliar? Aí eu vim aqui na frente do pastor, eu quero me reconciliar. Para a igreja estava muito bem. Mas quando eu ouvi a palavra, ela disse como que eu estou. Ela me mostrou como que eu estou no meu interior. E é assim que Deus trabalha. Dupla identidade, moda, relacionamentos. Quantos crentes têm se desviado, desgraçado com sua vida? Por quê? Porque se envolveram com relacionamentos de internet. Havia uma jovem no nosso meio, cheia da graça, pregava o evangelho. Um dia eu me espantei um jovem que eu não conhecia. Cadê essa jovem? Eu não mais sabia. Cuidado, igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Como disse aqui outro ponto, né? Discernimento espiritual e ter visão. Exposição da vida pessoal. Nas redes sociais não precisa a gente expor a nossa vida pessoal, mas nós precisamos publicar o evangelho, falar da obra de Deus. Vamos usar tudo isso para o engrandecimento do reino de Deus, porque Deus será glorificado através disso. Um dia eu ouvi de uma pessoa, ele disse assim, Pauliana, eu só levanto da cama depois que eu olho o teu status. Aí eu disse até assim, mas não é todo dia que eu posto? Ele disse, não, mas eu tenho que olhar. Ele entendia que tudo que eu postava era Deus falando com ele. Jogos eletrônicos, lugar de desabafar, conselheiro e o mais perigoso. Existe hoje um transtorno chamado nomofobia. O que é nomofobia? É o vício de quem não consegue mais viver sem um aparelho telefônico. É um transtorno que deve ser tratado mesmo com psicólogo, psiquiatra e muita oração, porque senão não dá certo não. O divórcio e o adultério, 68% dos divórcios envolveram um amante novo nas redes sociais. 68% dos divórcios envolveram um amante novo aonde? Nas redes sociais. A pornografia, 85% dos estupradores começaram com o quê? Pornografia. Só um clique. O abuso e exploração sexual são 116 mil pesquisas pornográficas infantil por dia na internet. Aí o menino está banhando, a criança. Aí a mãe vai e posta. Aí ela bota assim uma estrela e uma carinha só na parte íntima. Aí o pedófilo vai lá, pega aquela foto, porque eles estão atrás do computador, só esperando essas pessoas postarem. Eles pegam aquela imagem da criança e eles vendem aquela imagem da criança pelada. As próprias mães publicam imagens de crianças peladas. É na praia, é tomando banho. E aí, por que eles estão esperando essas postagens? Porque só durante um dia vai ter 116 mil cliques esperando uma criança pelada na internet. Pedofilia. 90% dos pedófilos começaram com pornografia. É perigoso ou não é? Você sabe como é que começa, mas como termina, você nunca sabe. O estímulo à iniciação sexual, a degradação dos princípios morais, e assim tem uma lista enorme aí. Romanos 12:2 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também a igreja faz o quê? Ceifará.
Porque o que semeia na carne, da carne ceifará o quê? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A premiação, a vida eterna. E o objetivo da EBD, como fonte de avivamento nas nossas vidas, é justamente que professores e alunos entrem no céu, alcancem a vida eterna. Página 50. Nós temos aqui, eu não coloquei o link que eu pesquisei, fiquei desatenta a isso, mas vocês podem olhar sobre as gerações. Hoje nós temos as crianças que são nascidas desde 2010 para cá, ou seja, tem 22 anos, 23 anos, do ano de 2000, né? Para cá é isso. Eles já começaram com algum tipo de aparelho. Mas aqui, quando nós olhamos da geração de 2010, eles já nasceram conectados mesmo a tudo. O José Levi, meu neto, ele é de setembro, né? 2 anos e uns meses. Ele não usa celular. Ele não usa celular. Ele não usa celular. Para algumas mães isso é normal. Por quê? Porque para lavar a louça tem que dar o celular. As crianças já nasceram conectadas. E o que é que isso tem causado na vida desta geração? Porque quem são eles? Os nossos alunos da EBD. São os nossos filhos, são os nossos netos. Vamos lá então? Eles são hiperestimulados, eles são curiosos, eles são independentes, eles são ágeis, mas é só conta a tecnologia. Eles são inclusivos, eles são politicamente corretos, eles são práticos. Problemas desta geração: isolamento. Eles querem ficar somente dentro do quarto. Vamos para o culto? Não, mãe, não vou hoje não. Vamos para a EBD? Não, mãe, vou ficar aqui em casa. Ah, pois fica, bichinho. Isolamento. Igreja, isso é uma consequência desta geração. Do impacto. Estamos falando dos impactos dos meios de comunicação. Isso aqui é resultado de um impacto da geração que as pessoas têm vivido. Intolerância ao fracasso, baixa autoestima, supervalorização da beleza estética, dificuldade de aprendizagem de conteúdos, raiva desmerecida diante de imprevistos, maior tendência à irritabilidade e agressividade, pouca habilidade emocional. É uma geração fraca. Nós temos uma geração fraca emocionalmente. Chora por qualquer coisa, não quer mais, quer se matar. E não. Por quê? Porque não tem a estabilidade espiritual e, consequentemente, a emocional. Nós precisamos ter essa estrutura na nossa vida. Jesus disse, Mateus 7, 24, 27. Nós temos que ter uma estrutura de rocha na nossa vida. Ele é a rocha da nossa vida. Ele disse que nós temos que ouvir e obedecer, porque sobre a vida de todos nós vem vento, igreja, vem chuva, rio vai transbordar, mas nós permaneceremos de pé para a glória de Deus. É uma geração que tem dificuldade de conexão familiar. Famílias não se relacionam mais. Famílias inteiras não se comunicam. A pandemia teve que vir botar todo mundo dentro de casa. Deixa eu te mostrar aqui a tua família. O divórcio aumentou. Pais que não suportavam filhos porque nem conheciam quem eles eram mesmo. Não suporto mais. As aulas aqui retornaram em outubro. E aí uma mãe chegou para uma professora que está aqui nesta noite e ela disse assim: já vão ficar de férias de novo. Vocês passaram o ano todo sem fazer nada. É a professora que tem que cuidar, que criar o seu filho? Foi ministrado aqui sobre a EBD como fonte de avivamento na família. Não vou falar porque foi falado à tarde. Ansiedade, depressão, impaciência na interação com outras gerações. Juízes 2:10. Teve uma geração que se perdeu porque não conhecia o Senhor. O que essa geração faz? Ela não entende as outras gerações passadas. Pai, isso era no teu tempo. Mãe, isso era quadrada demais. Mãe, hoje é diferente. Por quê? Porque eles estão em outro mundo. Eles estão conectados em coisas que você nem sabe. Até nós.
Eu estou aqui ministrando nesta noite e pode ter pessoas com cabeça em outro lugar. No que postou, quantas curtidas tem. Eita, será quantas pessoas já curtiram minha foto? Se compartilharam? Quantas visualizações tem? Ou só isso aqui. Ainda fica zangado. Postar outro, ver se ganha curtida, né? Afinal, o cantinho estava tão bonita, mas ainda não teve curtida na foto. Dificuldade de diferenciar o mundo real do virtual. A gente está aqui ensinando no real, mas as mentes podem estar conectadas ao virtual. O imediatismo. O pai conversa e diz assim: meu filho, olha, esta semana eu não posso, mas eu vou ver se semana que vem dá certo. Não, eu quero hoje. Agora, né? Hoje não é agora. O que é isso? Reflexo de uma geração conectada. Isso é o impacto dos meios de comunicação dentro da família. Conclusão. Se não fizermos bom uso dos meios de comunicação que estão ao nosso alcance, é possível que possamos, vamos ler juntos. Primeiro, viajar o mundo, porém não viajar para o... Eu posso, através de um celular... A gente visita museus hoje com o celular. Você entra no link, no aplicativo, e você visita qualquer museu. Você conhece os outros países, Israel, tem youtubers aí que estão mostrando tudo para ganhar curtida. Eles vivem naquilo ali. E você pode conhecer Israel, você pode conhecer o mundo inteiro. Viaje para o mundo inteiro e não viajar para o céu. Segundo, 1, 2, 3, está em todos os lugares e vários lugares ao mesmo tempo, e nos esquecemos daquele que é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. De repente a gente está conectado aqui. Para aí que eu estou falando aqui com 5. Para aí. Para aí, já te respondo. Mas não se conecta com Deus. O outro. 1, 2, 3. Falar com várias pessoas sem ter nenhuma distância. Retira o quê? Retira o quê? Vamos ler novamente. Esse segundo o quê? Foi ele. Falar com várias pessoas sem que nenhuma distância nos impossibilite, porém esquecermos daquele que está tão perto de nós. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Professor e aluno devemos buscar ao Senhor. Há um tempo de buscar o Senhor. Não seremos petrificados aqui. Um dia o fio da nossa vida será cortado. O outro, 1, 2, 3. Podemos ter acesso a todo tipo de informação e perdermos a informação da necessidade. Mas eu estou bem demais. Olha aí, ó. 5.000 pessoas no meu Instagram. 10.000 pessoas, vou até fazer uma foto. Foi 10K, né? 10K, 5K, 1K. Tem gente que vende seguidores, né? A gente pode comprar seguidores, a gente escolhe, pastor. Se eu quero comprar 1.000 seguidores no meu Instagram, se eu quero 2.000 seguidores. Milhões, viu aí? Milhões. Aí a gente acha que está o tudão. Mas de repente a gente esqueceu da coisa mais importante da nossa vida: a necessidade da alma humana, a nossa salvação. Mais uma vez, vamos lá? Página 51. Podemos estar conectados com várias pessoas e mesmo assim estar em profunda solidão. Meu Deus, ela estava aqui ontem à noite, sorrimos tanto, ela contou piada, fulano contou piada, sorriu, conversou tanto, se suicidou de madrugada. É possível que isso aconteça, isso é real. O outro, assistir vários cultos online e mesmo assim não ouviu o quê?
igreja? Aqueles pastores que só prega duro. Tu viu? Foi o que ele disse com a Aleph Júnior naquele dia. Eu que vou. O pastor foi duro demais. Eu que ainda vou para aquela igreja, eu vou assistir meus vídeos no YouTube. Eu vou escolher, hoje eu quero uma mensagem emocional. Tcharam. De materialismo. Deus vai te dar. Profecia, live. Vamos esperar que entre mais gente. Deus tem uma mensagem para você. Fique aí, permaneça. E você passa a escolher. Nós podemos estar conectados em várias coisas que se dizem cultos, mas cultos a deuses estranhos. E mesmo assim não ouvir a mensagem do céu. A mensagem do céu vem quando a igreja se reúne. Deus tem o mensageiro certo, a mensagem certa, para o povo certo, na hora certa. Este é o nosso Deus. Ter várias, vamos lá, mais outro. Ter várias referências de pastores de internet e estar sendo atacados por loucos devoradores ou ser um desigrejado. Eu amo aquele pregador, Júnior Trovão. Não, tu gosta dele? Pois eu gosto do Eliseu Rodrigues. Não, eu achei ele muito chato, a voz dele, não gosto não. Eu gosto do fulano e passa vários gostos. Será que Deus quer isso de nós? A gente pode ter, eu gosto das pregações da Camila Barros, que ela fala assim, eu gosto. E aí a pessoa, eu não vou mais para o culto não, acho tão sem graça assim, aquelas pregações. Eu acho bom aqui. Nós estudamos uma lição. As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, dentre elas os desigrejados. A igreja precisa estar aqui. Seja para o ensino, receba. Seja para a correção, receba. Seja para a exortação, receba. Eu não vou para a EBD amanhã, não. Porque eu tenho certeza que quando o pastor se pregar, quem era Pedro antes, quem era Pedro depois, aquele ministério ali avivado, mas ele vai, eu não vou. A pessoa escolhe a lição da EBD, que vem para a igreja assistir, porque sabe que a outra não vem porque vai levar uma taca. Não é melhor levar uma taca se consertar? Ou professor. Eu e Irmão Braga de professor. Aí eu não posso ministrar essa lição. Irmão Braga ministra essa lição amanhã. Eu invento logo uma mentira que o pai da mentira é Satanás. E às vezes quem dá ataca, eu ia falar dele chegar nesse assunto. Certo. Porque olha só. Às vezes, o professor chega para ministrar na EBD, eu citei até no início. E aí o professor que está ministrando e o aluno está olhando para a cara dele. Se essa mensagem entrasse no coração dele. Do professor. Pois é. Então nós precisamos ter autoridade pela palavra. Aí aqui eu tenho o quê? Várias referências. Eu posso estar sendo atacado por lobos. Eu posso estar sendo hoje um desigrejado. Há um perigo muito grande. Vamos no outro aqui? Ouvir louvores e ministração e não ser igreja. Eu posso tomar hinos, ouvir as pregações do YouTube. Pastor Silvio, aquelas pregações tudinho. Faz a mensagem que vocês postam no canal, eu assisto tudo. E aí, você quer ser crente? Não. Eu gosto dos hinos de crente, mas eu não quero ser crente. É possível que ouça louvores, ministrações e não ser igreja. Vamos pro próximo? Joões batistas cresçam e Cristo nunca apareça. É possível que através desses meios, muitas pessoas estão crescendo e Cristo nunca apareceu. Existe a idolatria, existe a egolatria e existe a autolatria. Quando nós olhamos para a vida de Herodes, ele se portou ali como Deus, é Deus. O que aconteceu com ele? Qual a ordem da nossa vida?
A gente primeiro morre, depois que é comido de bicho. Mas Herodes não. Ele primeiro foi comido de bicho e depois ele morreu. Atos 12, né? Nabucodonosor foi comer com os bichos. Então nós precisamos estar alerta a isso. Porque é possível que João Batistas cresçam e Cristo nunca apareça. A Bíblia diz o seguinte: nós não temos nada se do céu não for dado. Tudo isso aqui é gratidão. Tudo isso aqui é porque eu tinha uma vida miserável de pecado. E Jesus me tirou do lamaçal de pecado. Estou aqui hoje para a glória de Deus. Você só está aí sentadinho porque Deus teve misericórdia da tua vida também. Vamos pro próximo? O farisaísmo. Vamos lá? O farisaísmo volte a todo vapor. É possível que ensinem tanto, porque Jesus em Mateus 23 diz assim: olha, tudo que eles ensinam vocês podem fazer, mas as obras que eles fazem. Então nós precisamos ter esse discernimento. Eu fiquei até pensando, meu Deus, essa ministração, depois de tanto plenário, depois eu vi, é necessário. Porque estudamos coisas maravilhosíssimas, banquete, pão do céu. Deus nos agraciou, igreja, com esse seminário. Deus nos presenteou aqui nesses dias. E ainda nos presenteará amanhã, no nosso grande encerramento. Foi um presente de Deus isto para as nossas vidas. E que a EBD seja uma fonte de avivamento. Vamos lá? O próximo. Que Jazins fiquem leprosos. Porque muitas pessoas podem estar atrás apenas de barganhas, coisas que não necessitam. Vamos ao próximo? Que Judas vendam Bíblia, pregações e hinos. Na China, eu fiz um curso de missões e a missionária disse, ela é brasileira e mora na China. E ela disse que um dia alguém denunciou que lá no apartamento dela tinha Bíblia e folhetos. E aí a polícia da China, ela não brinca. Mas Deus teve tanta misericórdia que o dono do prédio disse: não, aqui eu tenho um termo de compromisso que nem polícia nem ninguém não entra, a não ser que o dono permita. Qual foi a lei que ela infringiu? Como era questão espiritual, a polícia não tinha o poder de entrar ali, porque era um apartamento privado. É possível, a Bíblia é para edificação, mas existem pessoas também que vendam Bíblia, que vendem a palavra, que descaracterize a obra de Cristo, vendam pregações. Meus irmãos, o esboço, a mensagem que Deus dá para a gente, Ele tem a hora certa da gente, pode guardar, porque Deus tem a hora certa. Eu vou falar o que eu não sei nem se meu pensamento é certo. É assim que eu vejo. Quando Deus dá, vamos dizer que eu tenho 100 esboços de mensagens. Deus me deu para ministrar e tal. Mas agora eu vou compilar tudo aqui em um livro e eu vou vender aquilo que Deus me deu. Dizendo que é para edificar outras vidas. Mas eu vendi o que Deus me deu. Porque a Bíblia diz, de graça recebeste e de graça. Claro, tem escritores que escrevem livro, é certo vender sim. Eu estou falando de pregações. Eu, Poliana, entre aspas. Hinos. Quantos cantores famosos que só vêm numa igreja, numa festa assim, se pagar 20 mil reais? Vamos lá ao próximo? Dons e talentos não sejam usados para o crescimento da igreja, mas sim para barganhas. O próximo, que Barrabás sejam soltos para tentarem calar a mensagem da cruz. Só encerrando. Por mais novidades que surgirem e mudanças constantes aconteçam, a necessidade e a direção da nossa alma continua a mesma. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.